Olá, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco de relacionamento de casal e duas armadilhas muito comuns que nós caímos quando estamos vivenciando um relacionamento amoroso. E que eu resolvi trazer hoje essa reflexão para a gente fazer juntos, porque eu tenho presenciado isso constantemente na vida dos meus clientes, enquanto parceiro de alguém, né, estando vivendo uma relação de casal. Então vamos lá. São duas situações muito claras que aparecem com frequência. Um é o complexo de Salvador, eu chamo do complexo de Salvador, e o segundo é o medo do abandono, que geralmente está ligado à valia, né? A menos-valia, mais-valia ou autoestima, como você quiser chamar. Então vamos lá. Primeiro, a questão do complexo de Salvador. A gente, quando entra num relacionamento, a gente entra também na vida do outro sujeito, pessoal e familiar, através do relato dessa outra pessoa. E todos nós temos dificuldades pessoais que tivemos em outros relacionamentos e que temos com família. Nós temos desafios e também carregamos traumas, carregamos dores. E a gente, quando a gente inicia um relacionamento, a gente vai saber a história da outra pessoa através do relato dela. E muitas vezes nós sentimos uma necessidade de salvar aquela pessoa. Isso é muito inconsciente, a gente faz sem ver. Então, o que é isso aos olhos, né, da visão sistêmica? Você está ocupando um lugar maior do que o seu parceiro ou a sua parceira. Você está querendo ocupar um lugar que a gente psicologicamente diria que é do pai ou da mãe. Porque você quer resgatar aquela pessoa daquele sofrimento ou resgatar aquela pessoa daquele sentimento traumático ou da dor que aquela pessoa tem ou até do julgamento que ela faz de outras pessoas. Só que isso não leva a uma convivência salutar. Isso faz você ficar cuidando do outro e aí desequilibra o relacionamento de você dar e receber, porque você vai ficar mantendo, você vai ficar nutrindo as necessidades do seu parceiro, da sua parceira, que você é incapaz de preencher, que você é incapaz de nutrir. Então a gente vai ao encontro com paixão, com amor e fica nesse lugar de eu cuido do outro, eu vou cuidar de você, você não vai mais sofrer, você não vai passar por isso. E isso é puro julgamento, você está julgando a história de vida daquela pessoa, as dificuldades daquela pessoa com outras pessoas ou com ela mesma, através somente da ótica da pessoa. É preciso que a gente se afaste um pouco para a gente realmente enxergar qual é a verdadeira história da pessoa com quem a gente está convivendo, a pessoa com quem a gente quer um relacionamento sério. E a gente permanece nesse lugar muitas vezes na vida por muito tempo, por anos de relacionamento. Então, quem já não ouviu falar que o marido ou a esposa de fulana, de fulano, é o pai, é a mãe. Está o tempo inteiro cuidando como se fosse pai ou mãe. A gente que está de fora, a gente percebe que aquele relacionamento está disfuncional, que isso não pode trazer um bom resultado, mas a gente cai nessa armadilha sem perceber. E por que a gente cai nessa armadilha? Porque nós também temos as nossas faltas. Então, às vezes é muito mais fácil você olhar o problema do outro e pensar assim, nossa,
fulano tem muito mais dificuldade relacional com a família do que eu. Então, eu preciso cuidar disso. Você diminui os seus próprios problemas, as suas próprias questões. E não é assim que o relacionamento de casal evolui. Ele evolui quando você toma a sua individualidade totalmente para você, integral. Não existe essa história da metade da laranja, a minha cara a metade. Isso é receita para não dar certo. Você só pode estar num relacionamento equilibrado, amoroso, quando você está inteiro. E para você estar inteiro, você tem que conhecer os seus problemas, as suas dificuldades, as suas falhas e os seus limites. Porque quando você se põe numa posição de eu salvo, eu resolvo, eu preencho, o outro, além de ser extremamente prepotente, você está num lugar de tanto poder, você também está diminuindo aquilo que você precisa trabalhar em você. Então, esse complexo de Salvador, a gente precisa ficar muito atento desde o início. Claro, você precisa acolher a visão do seu parceiro, da sua parceira, como ele ou ela traz para você. Você precisa acolher a dor do outro, mas você precisa enxergar o outro lado da história. Você precisa entender que a vida aconteceu e que outras pessoas estavam envolvidas naquele determinado momento, daquela dificuldade pela qual aquela pessoa passou. Assim como você tem condição de avaliar as suas questões sem ficar na criança, eu sou sofredora, eu sofri isso, eu fui indignada, eu fui humilhada, eu sofri... Não, peraí. E o outro lado? Mesmo que o outro lado seja totalmente desequilibrado, existe um outro lado, existe outra pessoa. Então, quem vai para o lado do parceiro querendo ser mais do que só o parceiro ou a parceira, querendo preencher as necessidades do outro, vai ficar extremamente sobrecarregado e as chances são que esse relacionamento não vá para frente. Então, preciso olhar por que eu estou nesse lugar. Geralmente é porque a gente também tem faltas com a gente. A gente está se distraindo, cuidando do outro, ao invés de cuidar da gente para ficar inteiro e o relacionamento desenvolver. A outra questão é o medo do abandono. Quando eu falo da menos-valia, da falta ou da autoestima baixa, é porque existe em nós um medo de abandono, muitas vezes por traumas, e não precisa ser trauma dramático, trauma de ficar sozinho, que acontece com a gente, essa marcação acontece com a gente lá na infância. A gente tem um equívoco psíquico, quando a gente é muito pequenininho, de entender o que é a ausência do pai e da mãe, a ausência de uma pessoa querida. E a gente cria um medo profundo de ser abandonado. E dentro dos relacionamentos de casal, muitas pessoas se submetem a situações ou mentem para si mesmas, que estão num relacionamento bom, enquanto sabem que estão num relacionamento ruim, porque tem medo de ser abandonado. Então é aquele velho ditado, ruim com ele, pior sem ele. Quer dizer, isso é uma violência muito grande com você mesmo. Então, esse medo de abandono está enraizado na nossa criança ferida. Todo mundo tem feridas da criança. É preciso que você faça uma reflexão se esse medo que você tem realmente é racional, é pertinente, porque você se agarra ao relacionamento como a salvação, entende? Quer dizer, quando você tem um casal que um quer salvar e o outro morre de medo de ser abandonado, tá feito o estrago. É a tampa e o balaio. Isso porque a tampa e o balaio vai dar certo? Não, isso não costuma dar certo. Costuma dar muito conflito, porque você vai ficando num lugar de medo
eu não consigo sair desse relacionamento, eu não consigo sobreviver sem essa pessoa, se eu ficar sozinho eu não vou encontrar, e você vai se submetendo a situações que muitas vezes beira a violência. Não precisa chegar nesse extremo. Dentro da neurose clássica simples de casal você vê isso. E às vezes não é só de romper, não. Coisas pequenas. Eu não vou falar o que eu estou pensando porque fulano vai apelar. Porque fulano não vai aceitar. Porque vai implicar comigo. Porque vai ter uma discussão imensa. Então eu nem falo. Então eu me calo. Eu não me coloco. Uma relação de casal onde você não pode se colocar, onde você não pode explicar ou se expor, a intimidade está comprometida. Porque o que mantém um relacionamento de casal, além do amor, né, do sentimento, é a intimidade. E intimidade não é só a intimidade de corpo, a intimidade sexual, é a intimidade de alma. E quando você tem intimidade com alguém, você confia naquela pessoa. E quando você confia naquela pessoa, você é capaz de dizer tudo e qualquer coisa que vem à sua cabeça, nos suas emoções, seus sentimentos. Mesmo que a gente fale bobagem de vez em quando, que a gente fale sem pensar, que a gente se arrependa, faz parte do relacionamento de casal, a gente escorregar, a gente pisar na bola e o outro compreender. Por quê? Porque está havendo diálogo. Quando não existe diálogo, um fala e o outro só escuta, ou o outro está o tempo inteiro à frente, tomando todas as decisões, resolvendo tudo pelos dois, como se fosse o poderoso ou a poderosa da relação, as coisas vão mal. Então essas duas armadilhas são muito comuns. E nas duas, se você para refletir e percebe que você está vivendo um relacionamento onde você está em uma dessas duas situações, o que você precisa fazer é uma reflexão sobre a sua própria vida, o seu comportamento e as forças que você tem. Quais são os recursos que você tem para enfrentar essa situação em nome da sua saúde emocional em primeiro lugar, em nome do seu bem-estar em primeiro lugar, porque muitas vezes já existem filhos no meio dessa confusão e eles acabam sofrendo consequências da gente não se colocar num bom lugar dentro do relacionamento. Tudo é possível. Para isso existe terapia individual, existe terapia de casal, existe diálogo. E se tem amor entre o casal, sempre tem solução. Então fique atento a essas duas situações na sua vida relacional. E olhe primeiro para você. Isso não é egoísmo. Isso é maturidade, isso é consciência. Aliás, você olhar para si mesmo, para poder amar a você primeiro, para depois amar o outro, é uma máxima cristã. É uma máxima de viver bem a vida. Primeiro você, depois as outras pessoas. Assim você consegue estar inteiro e assim você consegue desviar dessas armadilhas. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Até o próximo vídeo.